Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, que comenta a disputa pela presidência e a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Sobre o resultado das eleições municipais e também no segundo turno, temos a participação do companheiro Olavo Brandão, do PT do Rio de Janeiro, e fala pra gente sobre o resultado tanto no Rio, capital, quanto na cidade de São Gonçalo. A companheira Suelen Aires Gonçalves, do PT Gaúcho, nos fala sobre o resultado do segundo turno na cidade de Porto Alegre e sobre os demais resultados do PT no Rio Grande do Sul. A gente escuta a companheira Ana Afonso, vereadora reeleita em São Leopoldo e vice-presidenta do PT do Rio Grande do Sul. E o companheiro Leirson Azevedo, vice-presidente do PT de Belém do Pará, comenta a vitória de Edmilson Rodrigues e a chapa PSOL-PT. Por fim, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, e fala acerca dos balanços feitos do resultado eleitoral do PT nas eleições de 2020. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast escutando a companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do estado do Rio Grande do Norte. Natália vai falar para a gente da disputa que está instalada pela presidência da Câmara dos Deputados e a posição do PT diante dessa disputa. Porque, como muitos de nós viemos acompanhando pela imprensa, pelos debates, tem gente da bancada do PT defendendo que o partido não só não tenha candidato, como pior, apoie um dos candidatos da direita. Essa certamente é uma posição absurda e que deve ser rechaçada. E é sobre essa discussão que a gente vai escutar agora a companheira Natália Bonavides. Oi, Patrick. Oi para todo mundo que escuta o nosso podcast. No começo de fevereiro, deputadas e deputados vão eleger a nova mesa diretora da Câmara Federal, e isso inclui a sua presidência, numa eleição que pode ter 2 turnos. É a presidência da mesa que tem, por exemplo, o poder de escolher as pautas que vão ser debatidas e de colocar em votação a admissibilidade de um processo de impeachment contra o presidente da República. Até o momento estão postas candidaturas de direita para o cargo de presidente, candidaturas próximas ao governo Bolsonaro, próximas ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e está em aberto ainda a interpretação de que o próprio Rodrigo Maia poderia ser candidato à reeleição, embora a Constituição Federal seja bem literal, seja cristalina ao vedar essa possibilidade. E diante desse momento político, está posto ao Partido dos Trabalhadores e aos demais partidos de esquerda, de centro-esquerda, o que fazer. Apoiar uma candidatura de direita que represente de forma menos extrema o projeto de destruição que está em curso no país, ou lançar uma candidatura do campo da esquerda. E longe de ser só uma questão interna, administrativa ou burocrática, a escolha sobre em quem votar para a presidência da Câmara é uma decisão política que impacta, inclusive, na forma como a sociedade acha que o nosso partido está pensando os seus rumos, como o nosso partido está pensando qual é o seu papel. Ou seja, a decisão sobre em quem votar para a presidência da Câmara não vai ter impacto somente em nós da bancada, no nosso dia a dia. Vai ter impacto sobre o partido. E nos quase 2 anos dessa legislatura, nós sempre denunciamos que o Congresso Nacional vem fazendo parte do projeto de desmonte que está em curso no nosso país. Pautas como a reforma da Previdência, a privatização do sistema de saneamento, a omissão em pautar um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra esse criminoso contumaz chamado Jair Bolsonaro, são só alguns exemplos. E ressalte-se que mesmo num momento tão duro quanto o da pandemia, apesar dos apelos para que os trabalhos legislativos se voltassem somente para esse tema, para o tema da pandemia, nem mesmo isso fez os ataques pararem. Foi nesse período que o Congresso aprovou, por exemplo, o congelamento dos salários dos servidores públicos, incluindo enfermeiras e enfermeiros que estão se sacrificando nesse ano mais do que em qualquer outro período. E diante disso tudo, nossos ouvintes podem se perguntar quais razões teriam quem defende que o PT deveria apoiar um desses candidatos, que representam grupos que deram e que dão sustentação ao governo Bolsonaro e às pautas que tanto têm deteriorado as condições de vida da classe trabalhadora, que tanto têm feito as mulheres estarem em maior ainda vulnerabilidade e dependência econômica, que tanto têm feito as pessoas negras estarem mais e mais submetidas a condições mais e mais precárias de trabalho, quando há trabalho,
E se diz que um apoio a uma dessas candidaturas representaria a possibilidade de mais espaços institucionais, como vagas mais relevantes na composição da mesa diretora, e uma maior possibilidade de influir nas pautas da Câmara, inclusive com a apresentação de um programa político a ser demandado ao candidato apoiado. E alguns levantam ainda que, havendo um candidato mais governista do que o outro, seria importante apoiar o menos governista, porque isso representaria uma derrota ao governo Bolsonaro. Certamente os candidatos não são todos exatamente iguais, e esse tema pode ser debatido num eventual segundo turno. E certamente esses espaços institucionais têm sua importância, mas nada que compense o impacto negativo que essa decisão, um equívoco político, traria para o nosso partido. Além disso, o movimento de apoiar no primeiro turno um candidato da direita menos governista também não significa derrotar o governo Bolsonaro. Na verdade, significa enfraquecer a esquerda ao fortalecer um campo que está sendo a própria sustentação do governo Bolsonaro e que jamais aceitaria os pontos fundamentais que um programa nosso necessariamente deveria ter. Apoiar esse campo significa fortalecer um campo que operou o golpe contra a presidenta Dilma, que aplaudiu a prisão de Lula, que teve lado, e não foi o nosso, entre Bolsonaro e o projeto democrático que nós apresentamos em 2018, que hoje protagoniza o desmonte dos direitos dos trabalhadores do nosso país. Esse setor acaba de sair vitorioso das eleições municipais e seria um contrassenso contribuir voluntariamente para seu ainda maior fortalecimento, dando a eles, inclusive, condições mais confortáveis para a disputa de 2022. E não é que espaços na mesa e etc. não sejam importantes, não contribuam para a atuação parlamentar de oposição, mas é que a realidade mostra que, enquanto a luta social não retornar a patamares mais elevados no nosso país, vão seguir ocorrendo enormes derrotas políticas, inclusive dentro do parlamento. A realidade também vem mostrando que, como seria de se esperar, focar energia na oposição só parlamentar, na oposição só institucional, não está sendo suficiente para alterar a conjuntura de derrotas para a esquerda e de derrotas para a classe trabalhadora. E aí, nesse cenário, para que serve um partido? Por óbvio, serve para muito mais do que travar disputa nas instituições, como se a luta política pudesse se resumir a isso. A luta institucional, de forma alguma, vai ser suficiente para derrotar esse projeto que está em curso. Não é simplesmente de dentro do Congresso ou com um ambiente levemente mais favorável dentro do Congresso que nós vamos conseguir alterar a atual conjuntura, e os últimos meses demonstraram isso nitidamente. Nós temos uma responsabilidade muito maior, ainda mais o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, de fomentar as lutas de massa, de ser instrumento de mobilização social, de incidir na sociedade para conquistar corações e mentes para acreditarem de novo no nosso projeto. E nós simplesmente não vamos conseguir fazer isso nos deixando confundir com os próprios algozes do povo trabalhador. O PT definitivamente ficaria em piores condições de ser instrumento da luta social, de contribuir com a mobilização da classe trabalhadora, se sinaliza que está disposto a fortalecer esse campo golpista. Então, o PT ficaria em piores condições de incidir na conjuntura. Portanto, companheiro Patrick e todos os nossos colegas que estão ouvindo aqui o podcast, nós deveríamos apresentar uma candidatura à presidência da Câmara e construir, chamando para o diálogo os demais partidos de oposição, um movimento que deixe explícito que nós nos diferenciamos de quem tem como agenda os ataques à classe trabalhadora. Esse mesmo raciocínio de construção com oposição deveria valer para a nossa bancada do Senado, que nós aproveitemos esse momento do Congresso para dizer expressamente para o povo brasileiro que nós nos opomos à direita que materializa o projeto de destruição que está em curso. E aí, nessa semana, teve uma reunião da nossa bancada na Câmara sobre esse tema. E dos parlamentares que se expressaram, a maioria indicou concordar com que dialoguemos com as candidaturas de direita que estão postas. Nós abrimos divergência e o tema vai a debate no Diretório Nacional do PT, que ocorre na próxima segunda-feira, e que certamente na próxima edição do podcast nós vamos ter novidades sobre o desenrolar desse tema. Mas até lá seria muito importante que a militância petista que concorda que é um equívoco fortalecer a direita nesse processo, que essa militância expressasse esse posicionamento, dialogasse com os nossos parlamentares, com os nossos dirigentes e que impulsionasse a defesa de que a bancada do PT busque construir uma outra alternativa junto dos partidos de oposição. Então, companheiro, essa é a defesa que nós vamos seguir fazendo lá na bancada e dentro do partido, e nos próximos dias nós teremos novidades sobre esse tema. Conto com vocês, um abraço bem grande, até a próxima. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, vamos agora retomar o assunto das eleições municipais. No episódio de segunda-feira aqui do podcast, além de um balanço mais geral feito pelo Walter, a gente falou sobre o resultado de Recife e as vitórias em Juiz de Fora e Contagem, no estado de Minas Gerais. Na edição de hoje, a
a gente vai escutar mais algumas opiniões e avaliações. E vamos começar com o companheiro Olavo Brandão, que faz parte da direção do PT no Rio de Janeiro, que nos fala sobre os resultados do segundo turno na capital e na cidade de São Gonçalo. Olá, pessoal do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, conduzido pelo companheiro Patrick Araújo, do Diretório Nacional do PT. Bom, Patrick pediu eu contribuir aí com uma avaliação sobre o segundo turno nas cidades do Rio de Janeiro, capital do estado, e na cidade de São Gonçalo, segundo colégio eleitoral aqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Bom, o segundo turno em São Gonçalo foi disputado entre uma coligação de centro-esquerda liderada pelo PT, tendo Dimas Gadelha à frente, e uma coligação da direita bolsonarista, tendo Capitão Nelson do Avante à frente. O resultado foi muito apertado. Foi 50,8% para o Capitão Nelson e 49,2% para o Dimas PT. Mas é interessante compartilhar algumas questões para entender melhor este resultado e o significado deste resultado. No primeiro turno em São Gonçalo, disputaram 5 candidaturas da direita, basicamente todas de uma direita bolsonarista, com uma ou outra matriz, ou matiz, digamos assim, e 4 candidaturas, digamos, da esquerda e centro-esquerda. As candidaturas dessa direita bolsonarista de São Gonçalo, as 5, elas fizeram no primeiro turno, a soma delas deu 54,67%. Ou seja, 54,7% do eleitorado que votou em alguma candidatura em São Gonçalo votou nas candidaturas da direita e todas bolsonaristas. Além disso, o candidato que foi para o segundo turno desse campo, Capitão Nelson, da coligação Avante, Partido Liberal e PSDB, foi por muito pouco, uma diferença muito pequena para o De Jorge, que era o candidato do bolsonarismo religioso, mais centrado no fundamentalismo. O Capitão Nelson foi o candidato do bolsonarismo calcado na milícia, ele mesmo citado na CPI das milícias e conhecido por ser um fundador histórico integrante de grupo de extermínio da cidade. Já o nosso campo da esquerda com a candidatura Dimas à frente, é bom lembrar, quem não conhece, não foi pouca coisa, a campanha teve um conteúdo de defender as políticas públicas de Maricá, como moeda social, transporte gratuito, investimento em agroecologia, apoio aos jovens para o ensino técnico e universitário, né? E acabou sendo literalmente a luta contra a barbárie bolsonarista, em que pese o próprio Dimas ter sido um candidato recrutado das fileiras do DEM, por quem ele concorreu para deputado federal em 2018. Mas ainda assim não dá para negar que a campanha dele foi uma campanha calcada no histórico de experiências de políticas públicas do PT, com Lula na televisão, com o PT aparecendo. Então, demarcou claramente esse campo. E a polarização foi tão forte que o candidato do PSOL, eleito na cidade, o histórico petista que ajudou a fundar o PSOL, foi de corpo e alma e ajudou na campanha no segundo turno. Há um debate inconcluso sobre São Gonçalo, que eu acho muito legal no podcast, com ouvintes do Brasil inteiro, que você se debruçar, mais olhando as especificidades, tentar entender melhor o ocorrido em São Gonçalo, é que o segundo turno, essa ultradireita nacionalizou a campanha e abusou de acionar o fundamentalismo religioso, os ataques aos direitos civis, os ataques ao PT. A nossa campanha não reagiu na mesma medida ou na mesma intensidade, muito pelo contrário. À luz desses ataques, optou para ir para defender propostas e tentar se defender e até cometer um erro de acenar para esse fundamentalismo religioso. Isso merece uma reflexão, porque isso não foi o suficiente para segurar a vitória deles e talvez tenha até prejudicado o nosso campo, porque você perde identidade, perde clareza, causa confusão.
Então, isso merece, por óbvio que não se pode, não se deve aderir à pauta, bandeira e conteúdo dos inimigos, nem para ganhar uma eleição. Mas a questão é que, se até mesmo eleitoralmente isso não se configura um grande equívoco político. Ou seja, nós precisamos demarcar claramente, no final das contas, nossas posições ideológicas, com inteligência de linguagem, como abordar, mas não me parece correto, pedagógico, ideologicamente, fazer acenos, por outro lado, com conteúdos que não têm a ver com o nosso programa. E aí, insisto, acho que nem eleitoralmente cumpre o papel que quem adota esse oportunismo eleitoral acha que deve adotar. Eu acho que nem o papel eleitoral, de fato, esse tipo de postura acaba cumprindo. De certa maneira, é um debate que eu acho que demandará e se imporá por um bom período para a esquerda como um todo e para o PT em especial. Bom, sobre a capital, obviamente todo mundo acompanhou o noticiário, viu ali a vitória do Eduardo Paes pelo DEM contra o Marcelo Crivella dos republicanos. 64% a 36%. O que eu acho importante de trazer de elementos aqui do Rio de Janeiro? Primeiro, uma breve caracterização das duas candidaturas. O Eduardo Paes é um típico e qualificado quadro da direita tradicional brasileira, orientada pelo ideário neoliberal. Foi assim quando foi prefeito do Rio de Janeiro pelo então PMDB, com o apoio do PT por razões do tal chamado Projeto Nacional. Depois deu no que deu, inclusive com ele orientando o Pedro Paulo, que agora será seu secretário da Fazenda, a ir votar pelo impeachment da Dilma. Mas ele é essa figura da direita tradicional neoliberal brasileira, mas digamos, um defensor da ampliação dos direitos civis. Né? Por direitos civis aqui, estou fazendo uma demarcação de termo, não estou usando pauta comportamental, não estou falando de valores e costumes, estou adotando o termo ampliação dos direitos civis, que é essa pauta da ampliação de direitos das mulheres, comunidade LGBTQI, da ampliação de direitos na pauta racial. Então, o Eduardo Paes, talvez ele poderia dizer isso, essa direita tradicional neoliberal e não conservadora nessa pauta dos direitos civis. O Marcelo Crivella, pelos republicanos, e aqui nessa questão partidária já cabe a primeira observação, vamos lembrar que republicanos é o partido em que resolveram se filiar o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e o reeleito vereador aqui na Câmara Municipal, e também a quem se filiou o Flávio Bolsonaro, na condição, inclusive, de senador da República. Então, os dois filhos do Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro são filiados aos republicanos, e consta que o Carluxo, em boa medida, ajudou, até coordenou a campanha, pelo menos nas redes sociais, do Marcelo Crivella. Então, o Crivella foi o candidato, além disso, a sua história como bispo da Igreja Universal, sobrinho de Edir Macedo, foi o candidato dessa direita fundamentalista, obscurantista, em uma campanha muito calcado no debate da corrupção e nessa pauta dos direitos civis, produzindo coisas bárbaras, como ele mesmo falando num vídeo de que o PSOL ocuparia a Secretaria de Educação e introduziria pedofilia nas escolas. Foi esse o nível da campanha do turno. Eu diria de forma inteligente até, o Eduardo fez uma campanha calcado na gestão da cidade, em retomada dos serviços públicos, surfando em duas dimensões. A primeira é que há uma piora e uma dificuldade das gestões de fornecer bons serviços públicos. Primeiro, por condições estruturais objetivas, o teto de gastos e a linha de austeridade fiscal do governo federal, que impõe muitos limites para as cidades. Linha essa de austeridade fiscal do Paulo Guedes, que o seu Eduardo Paes concorda, diga-se passagem. Mas ele, como candidato, surfou na extrema piora da qualidade de vida, aumento da miséria, serviços públicos insuficientes ou mesmo desmontados,
mas surfou nessa onda porque, além das condições estruturais, de fato, é um consenso de que o Marcelo Crivella é um péssimo gestor, seja em que linha ideológica ele não soube ou não sabe conduzir e minimamente fazer uma gestão da prefeitura. Então, o grau de rejeição ao Crivella foi altíssimo aqui na campanha, o que traz algumas questões a se pensar de forma preocupante para o cenário eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, 2022, é só dimensional. Mesmo o Crivella sendo um prefeito muito mal avaliado pela população, ainda assim ele conseguiu quase 22% no primeiro turno, o que o levou no segundo turno contra o Eduardo Paes. E no segundo turno ele teve a marca de 36% dos votos válidos. Ou seja, ainda que com uma gestão péssima, muito mal avaliada por todos e todas, não foi um desempenho ruim, demonstrando a força do bolsonarismo na cidade do Rio de Janeiro, o que é algo realmente muito preocupante. A linha de ultradireita do Crivella e sua péssima gestão, ela é tão forte, tão marcada, que levou ao partido como o PSOL. E por que eu falo como o PSOL? Porque o PSOL nunca apoiou e sempre foi oposição ao Eduardo Paes, a declarar publicamente um voto crítico ao Eduardo Paes. O PT também adotou a consigna fora Crivella e voto no Eduardo Paes. Mas até hoje, dentro do PT carioca, há setores que fazem uma boa avaliação e que, se puder, compõem o governo Eduardo Paes, formalmente ou informalmente. Esse é o cenário. Então, mas voltando, você ter o PSOL, que é uma força eleitoral forte, inclusive elegeu uma bancada de 7 vereadores aqui na capital do Rio, declarar um voto crítico ao Eduardo Paes. Mas, em resumo, sobre esse resultado, o que eu acho que interessa salientar aqui nesse podcast, para os nossos ouvintes pelo Brasil afora, é que o Rio de Janeiro, sendo um estado que é o terceiro colégio eleitoral do país, ele demonstra que o clã Bolsonaro e o bolsonarismo continua tendo muita força eleitoral por aqui, e que a direita tradicional neoliberal, que tentará se apresentar e ser alternativa para toda a direita contra o Bolsonaro em 2022, pelo eixo DEM-PSDB, também sai com sua parcela de força ao eleger um quadro seu na capital. A capital que representa 38% do eleitorado do estado. Então, nossos dois inimigos de classe, de um lado a direita tradicional neoliberal, liderada pelo eixo DEM-PSDB, e a ultradireita, na expressão bolsonarista, aqui ainda tendo como Crivella uma figura importante, mas liderada especialmente pelo clã Bolsonaro, demonstraram força eleitoral, política e social nessas eleições aqui na capital do Rio de Janeiro. Valeu, Olavo. Obrigado, companheiro. E do Rio de Janeiro, vamos para o Rio Grande do Sul. De lá, a companheira Suelen Aides Gonçalves, da direção do PT Gaúcho, que comentou já aqui o resultado no primeiro turno, volta agora para falar sobre o resultado do segundo turno na cidade de Porto Alegre. Olá, companheirada que está aqui ouvindo atentamente ao nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Quem vos fala aqui é a companheira Suelen Aires Gonçalves, da cidade de Porto Alegre, capital da Esperança, capital do Rio Grande do Sul. E vamos seguir o nosso diálogo sobre as eleições na capital, né, nossa cidade, Porto Alegre, e agora com um foco maior no segundo turno, nas eleições nossas no último domingo. Então já havíamos conversado, falado um pouco sobre como foi a nossa experiência do primeiro turno, uma campanha com candidaturas desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Tivemos 13 candidatos a prefeito e a prefeita da nossa cidade, na qual existia um campo, digamos assim, da direita neoliberal, conjuntamente com alguns partidos da direita, digamos assim, mais conservadora, bolsonaristas, que estavam nesse processo conosco no primeiro turno.
Posteriormente, avançamos para o segundo turno com alguns fatos, digamos assim, nos últimos dias ainda do primeiro turno, que foi a derrubada, a cassação de uma candidatura do Fortunati, que aí certamente teve uma mudança no cenário local na nossa cidade, e fomos para o segundo turno, nós, com a candidatura da camarada Manuela Dávila e do nosso companheiro Miguel Rosseto como vice, e a candidatura de Sebastião Melo do MDB. E aí, esse nosso segundo turno, nós conseguimos avançar no marco de alianças do nosso campo progressista, do campo de esquerda, né, centro-esquerda, podemos dizer assim, aqui no nosso município. Então, tivemos apoio do PCdoB, que já estava conosco na chapa, nossa PT, a nossa chapa, né? Mais um marco de alianças de duas candidatas que concorreram a prefeitas, a companheira Fernanda Melchiona, do PSOL, e a companheira Juliana Brizola, do PDT. Então, as duas candidaturas à majoritária se somam à nossa campanha já nas primeiras horas do segundo turno. Também tivemos apoio do PV, e tivemos apoio de outros partidos também deste campo, podemos dizer assim, na perspectiva de um campo da esquerda, né, da nossa cidade. Nesse sentido, nós construímos uma frente de esquerda no segundo turno em Porto Alegre. Foi uma campanha do ponto de vista pensar nos grandes temas sobre a cidade, sobre o debate de projetos. Tivemos momentos de diálogo, de construção com a comunidade. É uma campanha de rua muito forte nesse segundo turno, né? Eu tive o prazer e a honra de compor a coordenação de mobilização representando a nossa força política na coordenação de campanha. Fizemos uma campanha dialogando com a realidade do povo porto-alegrense, com as potencialidades e as dificuldades enfrentadas nessa cidade essa com altíssimo índice de desigualdade social, de desigualdade na perspectiva racial, inúmeras questões de abandono, né, do poder público para com a cidade. E os projetos que estavam sendo apresentados eram projetos nítidos, né? O nosso projeto alinhado com a luta histórica da esquerda brasileira, na perspectiva de ter um projeto comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com quem mais precisa na nossa cidade, encarando temas estratégicos desta cidade, como, por exemplo, o tema da saúde na nossa cidade, que nesse último período dos governos do MDB e do PSDB, desse campo de total sucateamento, né, na área da saúde, na área da assistência, também na perspectiva do ataque aos serviços públicos da nossa cidade, como, por exemplo, o transporte público. Então, fizemos os grandes debates, tivemos uma campanha de rua muito forte, mesmo com a pandemia, tivemos todo o cuidado, mas nós não saímos das ruas. Nossa meta foi visitar cada território, cada família, cada casa, apresentando o nosso projeto, e tivemos, obviamente, muitos ataques. Percebemos já nas primeiras horas um avanço muito forte desses setores bolsonaristas aqui na nossa cidade, da extrema-direita, de ataque não ao nosso projeto, mas ataque às nossas figuras públicas, muita fake news. Nós fomos, ao longo desta campanha, vencendo processos judiciais, derrubando mais de 500 mil fake news a cada semana de ataque à nossa candidatura. Tivemos um processo muito desleal da candidatura vitoriosa do ponto de vista eleitoral, que nas últimas horas de campanha, entre quinta e sábado, saíram com carro de som durante todo o território de Porto Alegre, dizendo que se nós fôssemos vitoriosos, Porto Alegre ia virar uma Venezuela, que Porto Alegre ia ser uma cidade na qual, se Manuela Dávila fosse eleita, nós iríamos comer carne de cachorro, fazendo uma referência, né, à China, enfim, ao comunismo. Então, o quanto nós tivemos, ao longo de um processo, uma campanha nítida, com um projeto nítido para a cidade, na construção de um bem comum, no debate sobre o projeto que nós estávamos apresentando. Contamos com esse submundo da política, das fake news, dos ataques, da misoginia, e nós não tivemos a vitória eleitoral que gostaríamos.
mas avalio inicialmente, né, que nós tivemos uma vitória política de afirmação de um projeto, de uma polarização, apresentando o que temos a apresentar para o conjunto da sociedade, para o conjunto da cidade, e nesse sentido seriam essas as minhas avaliações iniciais. Tivemos uma derrota eleitoral, mas na minha avaliação nós saímos fortalecidos, foi uma campanha bonita, com uma energia, as pessoas estavam nas ruas, identificadas com o nosso projeto, era muito visual, material, com esperança. Nossa campanha trouxe esperança para a capital dos gaúchos e das gaúchas, e tenho certeza que esse processo terá como contribuir para um processo de curto, médio e longo prazo de retomada nessa perspectiva do nosso projeto para com a nossa cidade. Tivemos uma composição na Câmara dos Vereadores muito interessante, elegemos uma bancada negra, um fato histórico para a cidade de Porto Alegre, com 5 jovens negros deste campo, do nosso campo, do PSOL, do PCdoB e do PT. Tivemos uma renovação importante nessa perspectiva. Eu acho que temos muito o que celebrar nessa vitória política que tivemos de estar reafirmando as nossas bandeiras históricas, trazendo o legado do que construímos ao longo de um processo histórico no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, e agora certamente seremos uma oposição com muita nitidez de que o projeto que foi vitorioso eleitoralmente representa o mesmo projeto dos últimos 16 anos na nossa cidade. Então, nesse sentido, agradecer imensamente ao Patrick por esse espaço de diálogo, de discussão. Meu muito obrigada. Seguiremos firmes e fortes e que a esperança continue se espraiando aqui pelo nosso estado e que possamos ter as condições de ter uma boa avaliação, obviamente, para a gente pensar os limites que tivemos nesse período para que possamos avançar com organização partidária, com diálogo com os movimentos populares, com diálogo com a base partidária, para a gente poder ter vida e viver com dignidade nesse próximo período, dialogando com o conjunto de atores que construíram essa campanha e também com o conjunto de setores que precisam pensar qual é a nossa estratégia a curto, médio e longo prazo para a gente pensar coletivamente a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Obrigada, Patrick, e até breve. Valeu, Suelen. Obrigado, companheira. E a gente vai escutar agora a companheira Ana Afonso. A Ana é vereadora reeleita da cidade de São Leopoldo e também é vice-presidenta do PT do Rio Grande do Sul. E a Ana fala para a gente dos demais resultados em que o PT disputou a eleição no segundo turno em outras cidades gaúchas. Olá, companheiros e companheiras. Aqui é a vereadora Ana Afonso, do PT do Rio Grande do Sul, vice-presidenta do PT estadual. Estou aqui hoje com muita alegria participando do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Quero contribuir aqui rapidamente com a nossa análise, do segundo turno das eleições do Rio Grande do Sul, o resultado do PT, e, na verdade, nós tínhamos uma projeção que não se confirmou. O desempenho eleitoral do PT ficou aquém daquilo que nós esperávamos. Claro, sempre é bom lembrar que as eleições de 2020 ainda são permeadas e marcadas pelo golpe, por toda a agenda pós-golpe, que é uma agenda de desemprego, de exclusão social, uma agenda fortíssima trazida pelas reformas do governo Bolsonaro, onde a classe trabalhadora enfrenta muitas dificuldades e principalmente também marcada pela temática da pandemia da Covid-19. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma diminuição do ponto de vista numérico do número de vereadores e do número de prefeituras eleitas pelo PT. Comparando números de forma muito sintética, em 2016 nós elegemos 36 prefeituras e nesta eleição de 2020 elegemos 23 prefeituras. Diminuímos o número de prefeituras governadas pelo PT no Rio Grande do Sul. Também no campo da Câmara de Vereadores, nós elegemos em 2016 465 vereadores e vereadoras do PT e nesta eleição de 2020 nós diminuímos para 396 vereadores e vereadoras. Um aspecto importante que eu quero salientar aqui, que foi uma política acertada, o projeto Elas por Elas. O projeto Elas por Elas, ele conseguiu dar um suporte político, estruturante para as campanhas das mulheres candidatas.
é uma política acertada do nosso partido e que precisa ser aprofundada. O resultado na eleição de vereadores para as mulheres foi um resultado de crescimento. Nós tínhamos 80 vereadoras mulheres no Rio Grande do Sul, passamos a ter 95 vereadoras eleitas. Foi o maior crescimento que tivemos da última década de mulheres nas câmaras de vereadores. Dessas 95 mulheres eleitas, nós tivemos 17 mulheres negras, 19 mulheres jovens, 2 mulheres trans. Então, o PT acerta quando constrói o projeto Elas por Elas e quando estrutura minimamente, viabilizando a disputa eleitoral e potencializando as mulheres do partido no debate político e nas eleições. Como eu falei, o resultado que nós esperávamos no Rio Grande do Sul não se confirmou. Nós temos uma avaliação muito preliminar ainda, mas da nossa avaliação temos como resultado uma derrota eleitoral e também política, e quem saiu fortalecido desse processo foi o governo Leite. Os partidos MDB, PSDB e PP, que são a base de apoio do governo Leite, são os partidos que cresceram mais nas eleições municipais aqui no Rio Grande do Sul. Então, cresce e se consolida um campo de partidos da direita e uma direita mais tradicional. Assim como nós tivemos a derrota do campo bolsonarista nas disputas que fizeram nas cidades e nas câmaras de vereadores, nós também tivemos um crescimento dos partidos de direita tradicionais, do campo, do centro-direita, que acabaram crescendo. E alguns partidos de esquerda, como o PSOL, tiveram um resultado eleitoral bastante surpreendente, porque também apostaram em pautas das quais o PT, infelizmente, ainda não tem se dedicado a produzir a sua atualização programática. O tema do combate ao racismo, o tema do combate ao machismo, o tema, enfim, da LGBTfobia, são temas que o PSOL tem trabalhado e abordado de forma mais contundente, mais efetiva, e esta eleição foi uma eleição também da representatividade. Então, esse partido cresceu quando apresentou candidaturas que trabalharam esse programa e que são candidaturas que representam setores excluídos e discriminados na sociedade. Nós aqui em São Leopoldo tivemos um resultado extraordinário, reelegemos pela 4ª vez o governo do PT, sendo ainda a principal prefeitura petista governada no Brasil. Tivemos a vitória do companheiro Vanazzi e também ampliamos a bancada do PT de 2 para 3 vereadores, elegendo 2 mandatos da articulação de esquerda. Fui a vereadora mulher mais votada da cidade, com 2.906 votos. Construímos um debate muito importante, representando o tema da moradia, da educação e das mulheres. E nós, enquanto direção do partido, estamos programando um congresso extraordinário do PT para o ano de 2021. Nós queremos fazer um congresso que não altera a composição da direção partidária, mas que seja um congresso político que faça um profundo debate sobre a nossa estratégia de período, sobre temas como a organização partidária e a comunicação, que foram elementos limitadores também em meio ao contexto político e que precisamos avançar muito numa agenda política muito mais enraizada nas comunidades, junto com os movimentos sociais, que possam dar mais força para o debate ideológico e também para o fortalecimento do PT no Estado. Então, essa, como falei, é uma avaliação muito preliminar. Estamos ainda produzindo um conjunto de iniciativas para termos uma avaliação mais profunda sobre os dados e os elementos colocados, mas preliminarmente é possível afirmar que nós não tivemos o desempenho esperado. A derrota do segundo turno em Porto Alegre com a candidatura da Manuela também foi, apesar de ter sido uma campanha extremamente combativa, mas nós não conseguimos alcançar a vitória. Também não vencemos em Caxias do Sul e cidades importantes como Santa Maria nem sequer estávamos na disputa do segundo turno. Então esse é o nosso recado, a nossa primeira análise, Continuamos na luta, defendendo uma política de esquerda, um programa nítido para a classe trabalhadora, para a sociedade, e fortalecendo a nossa ferramenta partidária nas câmaras de vereadores, nos governos que elegemos
e principalmente para além da institucionalidade, junto com a classe trabalhadora e junto aos movimentos sociais. É isso então, um grande abraço a todos e seguimos na luta. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E vamos agora escutar o companheiro Leísson Azevedo. O Leísson é vice-presidente do PT na cidade de Belém do Pará e foi candidato a vereador tendo uma expressiva votação. O Leísson vai falar para a gente sobre o resultado do segundo turno em Belém e a vitória de Edmilson Rodrigues e da chapa PT-PSOL. Salve, salve, companheiros, companheiras. Sou Leísson, sou vice-presidente do PT Belém. Fui candidato a vereador, tive 2.225 votos pelo nosso glorioso PT e também pela articulação de esquerda. Sou o segundo suplente aqui na Câmara de Vereadores. E eu venho fazer um resumo aqui do que foi esse segundo turno em Belém. Nós vimos a frente da extrema-direita avançar de uma forma avassaladora. Até antes do primeiro turno, todo mundo acreditava que a briga seria entre o Edmilson, que foi nosso candidato, nós tivemos o vice do PT, o Edilson Moura, contra o candidato do governador, que era o Priante, do MDB. E as pesquisas todas davam Edmilson e Priante no segundo turno, e até que quando veio o resultado foi algo inesperado. O Eguchi, que é um delegado federal, bolsonarista, ele conseguiu passar para o segundo turno. Foram 15 dias aí de uma polarização extrema. De um lado, o projeto numa frente de esquerda, com vários partidos apoiando, inclusive o MDB veio apoiar a frente de esquerda. E do outro lado, o bolsonarismo, igrejas neopentecostais, o PSDB, apoiando o delegado Eguchi. E a campanha ela foi extremamente positiva. A militância na rua, a partir das 6 horas da tarde, era muito bonito de ver a militância em todas as esquinas de Belém, fazendo o chamado vira-voto, tentando conquistar votos de indecisos, certo? Com o intuito de derrotar esse bolsonarismo. O Bolsonaro, ele venceu em Belém do Pará em 2018. Só no distrito de Mosqueiro que ele não ganhou. Quem ganhou foi o Haddad. Mas no restante dos distritos, o Bolsonaro ganhou em 2018. O Bolsonaro tem hoje, em Belém do Pará, 33% de aprovação. Por isso, a preocupação, por isso o medo desse delegado federal ganhar. E a militância do PT, a militância do PSOL, do PCdoB e vários outros partidos, para não deixar isso acontecer, fizeram uma campanha perfeita, posso dizer assim. O resultado foi 51% para o Edmilson Rodrigues e 48%, quase 49% para o Eguchi. A diferença foi de 25 mil votos, mas venceu a democracia, venceu o povo, venceu a esquerda, certo? E esse é um resumo rápido aí sobre o que aconteceu em Belém do Pará. Um abraço. Valeu, Leísson. Obrigado, companheiro. E, gente, na segunda-feira, o companheiro Walter Pomar fez um balanço mais geral sobre o resultado das eleições, com base na avaliação que a tendência petista à articulação de esquerda está apresentando e que vai ser debatido numa plenária nacional que vai se realizar nesse domingo, dia 6 de dezembro. Inclusive, estão todos e todas que são membros da articulação de esquerda, dirigentes da tendência, que participaram de campanhas eleitorais, foram candidatos, que coordenaram campanhas, a participar. Agora, dando seguimento ao balanço, a gente vai escutar a companheira Natália Sena, que é integrante da Comissão Executiva Nacional do PT. Natália, além do texto de balanço da articulação de esquerda, que está disponível no site www.pagina13.org.br, diversos outros documentos, textos estão circulando. Alguns dando conta de que o PT saiu vitorioso, seja porque disputou mais eleições do segundo turno, seja pelo crescimento em algumas cidades de médio porte. Afinal de contas, Natália, essas tentativas de balanço positivo são um auto-engano para o PT? Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, eu acho que um balanço excessivamente positivo é auto-engano para a esquerda e especialmente para o PT. Eu acho que o balanço dessa eleição precisa ser feito de forma muito realista, muito honesta, sem medo de reconhecer os erros, sem medo de reconhecer as derrotas
e sem medo de, principalmente, tirar consequências práticas, políticas, em relação ao nosso modo de funcionamento, em relação à nossa tática, à nossa estratégia para o período que vem pela frente. Então, não acho que dá para fazer um balanço positivo, de forma geral, dessas eleições. Veja, a esquerda foi para o segundo turno em apenas 5 capitais. E dessas 5 capitais, a gente ganhou apenas uma, com o PSOL, né? A chapa PSOL-PT em Belém. O PT perdeu em Recife, perdeu em Vitória, o PCdoB perdeu em Porto Alegre, o PSOL perdeu em São Paulo. Então, a esquerda não governava nenhuma capital, apesar de o PT ter vencido a eleição de 2016 para prefeito em Rio Branco, o prefeito renunciou para disputar o governo estadual e a vice dele era do PSB, enfim. Então, a esquerda não governava nenhuma capital, mas tinha vencido em 2016 com o PT em Rio Branco. E a partir de 2021 vai governar apenas Belém com a chapa PSOL-PT. Então, em relação às capitais, essa é a situação. Em relação às outras cidades, onde tem segundo turno, mas que não são capitais, houve segundo turno em 15 cidades, onde com a esquerda presente, né? Houve segundo turno em mais de 50, mas com a esquerda presente em outras 15 cidades que não são capitais. E em todas elas, quem estava no segundo turno era o PT. Mas a gente só ganhou em 4, em Mauá e Diadema, em São Paulo, em Juiz de Fora e em Contagem, em Minas Gerais. A gente perdeu em 11 cidades. Nesse caso, de fato, dá para dizer que teve um crescimento, porque em 2016 a gente, nas médias cidades que não são capitais, a gente não ganhou em nenhuma, que a gente foi para o segundo turno, né? A gente foi para o segundo turno apenas em 6 e não ganhou em nenhum em 2016. Mas no quantitativo geral de prefeituras, comparando também com 2016, a gente perdeu, né? A gente tinha 254 prefeituras e ficamos no geral, PT, com 183. E aí, alguém pode dizer que aumentamos o número de pessoas governadas pelo PT porque ganhamos nas cidades médias. Não é verdade, né? Não teve um aumento nesse sentido, né? Os números até agora indicam que a gente fica praticamente no mesmo número de pessoas governadas pelo PT, o que significa que as vitórias nessas 4 médias cidades não compensaram as perdas nas cidades menores. E também não teve um aumento significativo no volume total de votos dado ao PT. Então, esse é um quadro, né, um resumido dos números em relação ao PT e à esquerda. O PT, como eu disse, ficou com 183 prefeituras, o PCdoB ficou com 46 e o PSOL ficou com 5 prefeituras. Então, somando os 3, para vocês terem uma ideia, a gente fica com o valor de 234 prefeituras, sendo que isso é menos do que o PT sozinho conquistou em 2016, né? 2016, que, como a gente sabe, foi o ano do golpe, foi um ano muito difícil na disputa municipal para o PT e para a esquerda de uma forma geral. Então, com esses números em mãos, eu acho muito complicado a gente ficar fazendo balanço positivo, né? Acho que os números por si só, eles já dão um alerta de que não dá para a gente se auto-enganar em relação ao resultado das eleições. Mas, Patrick, eu não acho que os números por si só são suficientes para dizer se a gente ganhou ou perdeu as eleições no sentido político da palavra, né? Eleitoralmente, claro, a gente mede a derrota ou a vitória eleitoral a partir dos resultados eleitorais objetivos, né? Mas politicamente, eu acho que o balanço tem que ser feito de outra forma, né? Tem que ser feito, em certa medida, de forma separada desses números, dos resultados estritamente eleitorais em cada local. Então, eu acho que a gente deve medir esse resultado político da eleição a partir do acúmulo de forças que o processo eleitoral foi capaz de construir, tanto para as batalhas atuais quanto para o período futuro da luta de classes no Brasil, né? E a principal batalha que a gente tem, presente e futura, nesse atual momento histórico, é o enfrentamento contra o governo Bolsonaro e é a luta para derrotar o fascismo e o ultraliberalismo no Brasil. E aí, desse ponto de vista, realmente, eu não acho que dá
para fazer balanço positivo. Eu acho que o resultado eleitoral não acumulou, a gente fez campanhas de baixo enfrentamento, que fizeram pouca polarização com Bolsonaro, que fizeram pouco enfrentamento, e, inclusive, se for para ser bem rigoroso, o fato de mais de 75% do eleitorado ter votado em partidos de direita não é suficiente nem mesmo para a gente dizer que a opção da maioria do eleitorado foi por posições de centro-direita. Por quê? Veja, na prática foi o voto de cerca de 75% do eleitorado brasileiro foi para partidos de centro e de direita. Mas em grande número de cidades, esse voto foi dado nesses partidos sem que houvesse uma alternativa, sem que houvesse um polo oposto àquele projeto de direita que estava sendo votado, né? Ou porque não tinha mesmo candidatura de esquerda em milhares de municípios, ou porque as candidaturas de esquerda eram baixo perfil, moderadas, e acabavam, de certa forma, se igualando às candidaturas do campo mais conservador, né? Então, eu acho que as nossas campanhas tiveram um conteúdo, em geral, muito bem comportado, e isso é fundamental para a gente medir o saldo político dessa eleição. De certa forma, quando você não faz o enfrentamento que deve ser feito no momento político que a gente está vivendo, vai colher consequências que são eleitorais em alguns casos, mas também são consequências políticas. E eu acho que o que especialmente o PT colheu de não ter feito campanhas de autoenfrentamento, para além dos resultados eleitorais, que não dá para vincular diretamente uma coisa ou outra, mas o principal que a gente colheu de saldo negativo é que não conseguimos acumular como deveríamos estar acumulando. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aproveito para reforçar o convite para a militância da articulação de esquerda para participar da Plenária Nacional de Balanço das Eleições nesse domingo, dia 6 de dezembro, e também para convidar todo mundo para estar presente na plenária do dia 12 de dezembro, sobre as eleições de 2020 e o futuro do Partido dos Trabalhadores. Saudações petistas, um bom final de semana e até mais.